Hello guys, how are you doing? Bom, como eu prometi para vocês, eu vou gravar esse vídeo agora para ensinar para vocês 3 técnicas rápidas de leitura para que a gente consiga aplicar nos textos que nós vamos ler durante as aulas, sem precisar ser fluente em inglês, mas que vão nos ajudar, essas técnicas vão nos ajudar a penetrar no texto de uma forma que a gente consiga compreendê-lo, né? E que a gente consiga atingir um objetivo. Então, por exemplo, se o seu objetivo é de análise bibliográfica, a gente vai tentar chegar nele por essas técnicas, tá? Seu objetivo também pode ser outro, não é só de análise bibliográfica. Talvez o seu objetivo não seja só fazer uma pesquisa, né? E ler sobre aquele conteúdo. Mas talvez seu objetivo seja passar numa prova de suficiência de língua estrangeira, quando você for fazer um mestrado, por exemplo, né? E aí a gente aplica as mesmas técnicas, só que faz um caminho diferente, tá? Seu objetivo também pode ser para resolver uma prova de vestibular, né? Sei lá, talvez vocês tenham em mente em fazer outro vestibular, ou mesmo alguma prova de concurso, que talvez caia a língua inglesa, né? Então essas técnicas também podem ser aplicadas para vocês resolverem esse tipo de prova, tá bom? Então, as 3 técnicas são as seguintes. A primeira que a gente vai falar hoje nesse vídeo é assumption. Assumption seria a suposição, né? Quando a gente usa o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento prévio sobre aquele conteúdo que está sendo abordado pelo texto, tá? Então essa é a primeira técnica que a gente pode utilizar. Quando você usa por inferência também esse seu conhecimento prévio para deduzir mais ou menos sobre o que é o texto. Então você olha lá, você identifica alguma coisa da qual você tem conhecimento. Por exemplo, o primeiro texto que a gente vai analisar tá lá no título Covid-19, então vocês já podem utilizar o conhecimento prévio de vocês, né? O que vocês sabem sobre isso? Então, coisas que já têm sido falado na mídia, coisas que vocês já leram até na língua materna de vocês. Então é muito importante que a gente sempre esteja antenado, né, sobre o que tem acontecido, né? Principalmente na área de vocês, porque é na área de expertise de vocês que as provas vão ser elaboradas, né? Nesse sentido. Com exceção do terceiro exemplo que eu dei para vocês, caso o objetivo de vocês seja, sei lá, prestar outro vestibular, né? Então, aí, nesse sentido, talvez não caia nessa área de vocês, que é da biologia, mas caia em assuntos que estão sendo discutidos no mundo hoje. Covid-19 é um deles, né? Então você já vai usar o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento prévio sobre o assunto para tentar entender o que aquele texto traz. Então você já se prepara para fazer a análise do texto. Quanto mais conhecimento prévio você tem sobre aquele assunto, vai ficar mais fácil de você compreender o texto sem ser falante daquela língua, né? Que no nosso caso é inglês. Então, essa é a primeira técnica de leitura, o assumption. A segunda, que eu gostaria de conversar com vocês hoje nesse vídeo, é a técnica skimming. Então, o que é o skimming? É uma leitura mais rápida, que você vai focar no esqueleto do texto, no texto como um todo, você foca nesse texto, para tentar fazer uma leitura rápida, né? Você passa seus olhos de cima a baixo no texto, identifica, assim, elementos fáceis, né? Coisas que você já conhece, vocabulário que você já conhece. É uma leitura rapidinha, você não fica parando em detalhes, você passa os olhos no texto de cima a baixo. Aí você vai tentar identificar o que é possível para você, né? Então, você já tenta identificar se o texto está no presente, no passado, se ele está falando de algo de ontem ou do mês passado, né? Se o texto traz números, ou se você reconhece algum cognato, por exemplo. Eu vou listar aqui 3 tipos de palavras que vocês podem achar na técnica do skimming, né, que você vai passando os olhos.
Então, vocês podem encontrar palavras cognatas, que são palavras que parecem com a nossa língua, né? Por exemplo, element. Element é uma palavra que parece com a palavra em português, elemento, né? Outras palavras que você pode achar lá que são parecidas e que são parecidas na definição também, tá? Cuidado com os false friends ou falsos cognatos, que às vezes você encontra a palavra lá, acha que tem a mesma definição da palavra que parece em português. Um exemplo que me vem à mente agora é a palavra parent, né? Ou parents, que automaticamente talvez você pense, parente, parentes, né? E na verdade, quando a gente pensa nessa palavra em português, parente é qualquer pessoa ligada a você por uma conexão sanguínea, sei lá, né? Eu sou parente, sou primo, sou tio. E no inglês não, parent, na verdade, é só pai ou mãe, né? Então, esse é um falso cognato, por exemplo, tá? Então, o que você vai encontrar quando você está aplicando a técnica de skimming? Passando os olhos, identificando coisas fáceis que você já conhece e tal. Palavras cognatas, parecem com palavras no português e têm a mesma definição, tá? Tem que tomar cuidado com os falsos cognatos, tá bom? 2, palavras cristais, que são palavras que são usadas com o mesmo termo do inglês na nossa língua. Por exemplo, home office. Home office é um termo do inglês que nós utilizamos também no português sem traduzir. Então a gente fala, eu tô fazendo home office. Às vezes as pessoas até brasileiram um pouco a pronúncia, né? Home office. E é uma palavra em inglês, então ela vem do inglês para o português e é utilizada dessa forma. Isso são palavras cristais, tá? Home office, um job, tô fazendo um job aqui e tal, é uma palavra cristal, que já tem sido utilizada da mesma forma na língua portuguesa, tá? E 3, outro tipo de palavra que você pode identificar na técnica de skimming, quando você está passando os olhos de cima a baixo no texto, são as palavras nebulosas. Quais são essas palavras? É aquelas palavras que você tem dificuldade de pensar numa tradução na hora que você está lendo ali, passando os olhos rapidinho, mas que você consegue entender o contexto que ela está inserida. E aí, por assumption, por dedução, né, por uma suposição, você encontra um significado ali onde aquela palavra está inserida, tá? Então, essas são as palavras nebulosas. A terceira técnica de leitura que eu gostaria de falar nesse vídeo com vocês é a técnica scanning. Quando que a gente vai para essa técnica? Quando a gente quer gastar um pouco mais de tempo analisando detalhes do texto, né? Então, nós vamos entrar mais em profundidade nesse texto. A gente vai analisar detalhadamente, parágrafo por parágrafo, dependendo do qual é o seu objetivo. Então, sei lá, você está pesquisando sobre greenhouse gases, né, que são os gases de efeito estufa, por exemplo. Está pesquisando sobre isso e aí você queria achar nesse texto a causa dos greenhouse gases, né? O que causa isso? O que causa a emissão de greenhouse gases? E aí você vai lá no texto para tentar encontrar essa informação. Então você vai mais detalhadamente para você entender o que está no parágrafo. E aí você começa a observar outros elementos do texto, tá? Alguns elementos que nós buscamos quando a gente está nessa prática de scanning, que é mais detalhada, é a referência do texto. Então a gente olha para o título, né, a gente olha para o subtítulo para saber uma explicação melhor do que o texto vai trazer, vai abordar. Nós olhamos para o autor. Quem que é esse autor? Né? Quem que é essa pessoa? Ela tem propriedade para falar sobre esse assunto? Quem é essa pessoa na pesquisa deste assunto no mundo ou no Brasil, né? Para você ver qual é o prestígio também do texto, se é um autor que tem essa propriedade para falar, é um pesquisador de longa data, é alguém que começou a pesquisar agora, tudo isso é importante para nós quando a gente está penetrando no texto, tá?
a gente tenta entender os detalhes. Então a gente olha para números apresentados, a gente olha para resultados de pesquisas, né? Então a gente vai mais a fundo. Essa é a parte do scanning. O scanning exige mais de nós, exige mais tempo, exige mais conhecimento, talvez de elementos linguísticos da língua inglesa, né? Óbvio. E aí a gente vai tentar aplicar essas técnicas e vai começar a entender como elas funcionam. E eu vou, obviamente, abordar esses elementos linguísticos com vocês para ajudá-los na prática do scanning, tá? Então essas são as 3 técnicas de leitura que eu gostaria que vocês aplicassem. Vocês podem também pesquisar um pouco mais sobre o que é isso, tá? Então esse vídeo ele é curtinho, tentei deixar aqui entre 10 a 15 minutos, vai ficar entre uns 12 minutos aqui. E espero que vocês gostem e espero que vocês tenham entendido essas técnicas de leitura. No próximo vídeo eu já vou começar a analisar o primeiro texto que eu pedi para vocês lerem, tá? Que já tá lá na plataforma. See you guys!